E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de To My Shore, com a resenha do episódio 5 e do episódio 6. E olha, meus amores, esses dois episódios conseguiram finalmente encaixar as engrenagens emocionais e libidinosas que a série vinha apenas insinuando. O roteiro decidiu abrir a porta para o passado pesado de Yu Shulan, um passado do tipo que deixa cicatriz na alma e ao mesmo tempo expôs Fan Xiao ali, cada vez mais à deriva na própria obsessão, mas que obsessão, febril, descontrolada, cheia de desejo e perigo. Para lá comentar tudo. O episódio 5 começa com uma sequência inicial quase irônica, ao contrário do que Fan Xiao imaginou e queria, e o Shulan o leva para o quarto com boas intenções de verdade. O plano de sedução antecipada de Fan Xiao, portanto, cai por terra, temporariamente. Mas claro, isso não impede aquele olhar certeiro que o Shulan lança para Fan Xiao nu, como quem pensa, bom, já que estamos aqui, só que o Shulan conhece o jogo muito melhor do que Fan Xiao imagina. Ele decide seduzi-lo de volta, apenas para desmascará-lo, dá vinho diretamente na boca dele, aproxima o rosto, força o clima e funciona. Fan Xiao cede e admite, a mão nunca esteve machucada, era fingimento, era plano, era chantagem emocional para ganhar a atenção de Yu Shulan. Ele confessa, e que a série acerta no tom, que não queria brincar com Yu Shulan nem desrespeitá-lo, ele só queria exclusividade, só queria ser o centro do mundo de Yu Shulan, queria que a vida dele girasse em torno da sua própria. E o pior é que ele nem sabe explicar o porquê. Yu Shulan, pragmático como uma lâmina, diz que não faz questão de entender e que não vai mais ajudar mais. Fan Xiao, porém, sela seu destino mentalmente. Mais cedo ou mais tarde, Yu Shulan será meu, só meu. E então parte para o plano B, levar Yu Shulan a um bar gay. Um bar onde ele, o obsessivo, acredita que conseguirá provocar ciúmes suficientes para virar o jogo. Ele deixa outro homem começar a flertar com Yu Shulan, mas como tudo que envolve Fan Xiao, a linha entre estratégia e caos se rompe rápido. O flerte sai do controle e ele acusa o pobre rapaz de estar usando substâncias ilícitas. Claro que ele faz isso de um jeito mascarado, né? A polícia é chamada, lindo, elegante, discreto, só que não. Fan Xiao arrasta Yu Shulan de volta, gruda o corpo dele no seu e solta que o único parceiro ideal para Yu Shulan seria ele próprio. E é aí que Yu Shulan prende Fan Xiao contra a parede e pergunta se ele tem coragem de repetir. E ele tem, repete. Só que Yu Shulan devolve com a crueldade precisa de alguém que conhece as armas do outro. Você não serve, não estou interessado, sua pele não é branco bastante, seus cílios não são longos o bastante, seu rosto não é delicado o bastante, e essa cintura broxante, dura como tábua, horrível de tocar. Fan Xiao não se abala, ao contrário, ele queima mais, e admite sem cerimônia que sim, quer transar com Yu Shulan, e muito. Yu Shulan tenta racionalizar, ele só pode estar confuso, curioso, vivendo uma aventura. Garante que não tentou seduzi-lo, diz que tudo isso passa e aconselha que ele arrume uma namorada. Pede distância, mas Fan Xiao, simples e devastador, diz, eu amo você. Yu Shulan congela, ele repete, e se declara por inteiro, diz que não aguenta ficar longe, que inventou desculpas idiotas para ficar perto, que fez coisas que não gosta, tudo só para estar ali, orbitando aquele homem. No fim, ele admite que nem sabe se isso é amor, e pede que Yu Shulan o diga. Yu Shulan responde com a dureza de quem conhece a realidade. Ser gay é difícil, ele não quer arrastar Fan Xiao para isso. Eu te dei uma chance, ele diz, você não aproveitou, agora não me culpe por eu não me segurar. E então ele o empurra contra a parede e os dois se beijam violentamente. Corta para o apartamento, os beijos vão rasgando o caminho até o quarto. Yu Shulan observa Fan Xiao tirando a roupa como quem vê a própria perdição chegando. O tesão é visceral. Eles se jogam na cama e no meio daquilo, Fan Xiao interrompe para dizer que quer fumar. Não é medo, é ego. Ele imaginou que seria o ativo, o marido da relação e precisa se preparar mentalmente para ser a esposa, o passivo. Yu Shulan, com uma calma de predador experiente e com um tesão que não está cabendo dentro dele, diz que tudo bem, ele pode ser o passivo, porque não quer que a primeira vez dos dois venha com arrependimento. Fan Xiao consegue exatamente o que ele queria, comer Yu Shulan. A cena inicia é intensa, bonita, carregada. Yu Shulan puxa Fan Xiao pelo colar, os dois trocam baforadas de fumaça boca a boca. O ritmo é primitivo, urgente. Fan Xiao, porém, dura pouco. Yu Shulan diz que tudo bem, até que Fan Xiao revela, foi sua primeira vez, ele nunca transou nem com mulheres. Yu Shulan se surpreende, claro, e promete ensinar. Digamos que o aluno aprende rápido, tão rápido que acaba com Yu Shulan daquele jeito
que faz ele pedir socorro. Eles mal voltam à rotina e já terminam na cama outra vez. Fan Xiao, agora movido por ciúmes do ex, é mais agressivo. Ele rosna que Yu Shulan nasceu para estar debaixo dele, que ninguém é mais vadia do que ele, e puxa o homem de volta para mais uma rodada. Depois, no pós-sexo, Fan Xiao faz um pedido inesperado, quer que Yu Shulan troque as cortinas do quarto. Ele explica que no tsunami, quando viu a mãe morrer afogada na frente dele, não havia luz nenhuma e que a escuridão era o único jeito de fingir que estava tudo bem. Mas quando o resgate chegou, a luz forte iluminou o rosto sem vida dela debaixo d'água. Para ele, luz demais dói. Yu Shulan promete trocar e promete algo mais forte. Seja no sol ou na escuridão, onde você estiver, eu estarei também. E é nesse exato momento que o ex de Yu Shulan, Lu Zhen, aparece. Fan Xiao rápido manipula tudo para não ser descoberto. Lu Zhen nota as marcas de amor no pescoço de Yu Shulan, marcas que o próprio Fan Xiao faz questão de reforçar antes de Yu Shulan ir atendê-lo. Yu Shulan diz que devolveu as coisas dele, mas Lu Zhen diz ter esquecido um quadro ali. Ele sai ao receber uma ligação de Fan Xiao que não diz nada e depois desliga assim que Lu Zhen sai do apartamento. Quando Lu Zhen encontra Fan Xiao com o coração meio desmoronado, tenta o último suspiro, pede Fan Xiao em namoro, e Fan Xiao dá o checkmate final. Eu nunca cruzei a linha com você, nunca tentei te pegar, nunca tentei transar com você. Se você interpretou errado minhas boas ações, o problema é seu. Tudo que você leu nelas é fantasia sua, eu nunca tive interesse romântico em você. Eu só sou assim, só isso. Lu Zhen, humilhado, joga bebida nele, chama-o de doente, pervertido e vai embora. Fan Xiao está com planos para que Lu Zhen seja mandado para o exterior, mas talvez isso não dê tão certo quanto ele imagina. O episódio 6 começa com Yu Shulan saindo de um jantar da empresa, elegante, alinhado absolutamente na dele. E claro, Fan Xiao o observa de longe, com o olhar predatório de sempre, acompanhando cada passo, cada respiração, aquele tipo de observação que, se não fosse tão sexy, seria um caso de polícia. Quando Yu Shulan finalmente fica sozinho, Fan Xiao surge como um vulto decidido, e os dois caminham de mãos dadas, conversando sobre bebidas. Fan Xiao menciona a bebida ruim que Yu Shulan elogiou, e compara isso com o fato de que, quando ele deu seu cigarro preferido para Yu Shulan, este não poupou seus sentimentos. Yu Shulan tenta explicar, diz que talvez, desde que viu Fan Xiao pela primeira vez, ele tenha sentido algo diferente, algo especial. E antes que Fan Xiao possa provocar, ele confessa com a serenidade de quem sabe exatamente o peso das palavras. Eu sempre mantive minha vida nos eixos, amor e trabalho sob controle. Eu nunca aposto no que não posso ganhar, mas você é a exceção. Eu ainda não consigo te entender, não sei se posso confiar em você, mas comecei a soltar as rédeas dos meus sentimentos, estou começando a amar você. Isso para mim é uma grande aposta. Será que vou ganhar? Fan Xiao, que vive entre a obsessão e o delírio, devolve com a frieza calculada. E você, já perdeu alguma vez? Yu Shulan aperta a nuca dele, como quem doma uma fera, e diz que apesar de ser apenas alguns anos mais velho, também gosta de ouvir palavras doces. Seja legal comigo. E Fan Xiao, finalmente cedendo, murmura: meu Yu Shulan é lindo. Em casa, Fan Xiao decide pintar Yu Shulan enquanto lê, numa cena que mistura erotismo e contemplação artística. O problema é que Yu Shulan usando óculos é um final boss de sex appeal. Fan Xiao simplesmente não consegue se concentrar. Ele olha, engole seco, olha de novo, falha miseravelmente em fingir serenidade. Entre pinceladas e suspiros, ele revela que sua mãe era professora de pintura e que deu aulas ao irmão mais velho, e que o irmão ressentido, violento, sempre acreditou que a professora foi a responsável por destruir a sua família, que por causa dela seus pais se separaram e por isso a odiava. Depois da morte dela, Fan Xiao ficou sozinho e o irmão tratou sua vida como um inferno. O pai o apoiou com dinheiro e independência, mas isso só aumentou a inveja dos outros dois irmãos. A dinâmica da família, segundo ele, é simples: devorar ou ser devorado. Mas Yu Shulan, com aquela calma carregada de ternura, responde: você nunca vai ficar sem nada, porque você tem a mim. Se um dia algo acontecer, eu cuidarei de você. É uma promessa perigosa e doce, o suficiente para desmontar Fan Xiao. E o Shulan o seduz deliberadamente, encara, provoca. E Fan Xiao diz que precisa sentir o gosto para desenhar melhor. Ele se aproxima e os dois se beijam. No escritório de Yu Shulan, Fan Xiao simplesmente não tem limites. Ele nunca teve, na verdade, né? Ele não consegue parar de olhar para os lábios feridos por mordidas dele mesmo, e o desejo toma o controle. Ele o prende contra a estante, o beija com força, com agressividade, com fome. E o Shulan tenta resistir. Tenta, mas é inútil. Ele cede. A assistente entra no meio da cena, como sempre acontece nas melhores novelas, e os dois se recompõem. Depois, entre chás e conversas, fazem planos para o fim de semana. Planos que duram exatamente 5 minutos, porque Yu Shulan
tem um assunto urgente a resolver. Ao voltar para casa, Yu Shulan encontra Fan Xiao cozinhando. Sim, cozinhando, e fica sinceramente surpreso. Ele não fazia ideia de que o amante sabia sequer fritar um ovo. Yu Shulan admite que sentiu falta dele e diz que mantê-lo na cozinha é um desperdício, que seu lugar é no quarto. Fan Xiao fica radiante, às ordens do diretor Yu. Eles quase transam ali mesmo, mas Yu Shulan insiste que ele estava falando da mesa de jantar, para comer comida, não corpos. Fan Xiao aceita, mas interpreta tudo com o erotismo exagerado de quem já quer jogar o prato no chão para começar. Depois do jantar, Fan Xiao pergunta se Yu Shulan vai lhe dar o que ele quer. Yu Shulan responde que já lhe deu sua coisa mais preciosa, e Fan Xiao, lembrando das palavras dele com o primo, que ele estaria apenas usando Yu Shulan para passar o tempo, ele pensa que se sente patético por se apaixonar tão facilmente. Mas será mesmo? Fan Xiao se joga no colo dele e o beija com força, numa tentativa explícita de calar aquela dúvida interna com saliva. Só que a dúvida não cala, a série deixa claro. Ele conseguiu tudo o que sempre quis, então por que não está feliz? Talvez porque Yu Shulan ainda não seja dele na forma absoluta que ele fantasia. Mais tarde, Fan Xiao percebe que Yu Shulan está preocupado. Na cama, ele finalmente confessa, está pensando em vender seu apartamento para ajudar o irmão mais novo. Fan Xiao se dispõe a resolver, mas Yu Shulan não quer envolvê-lo, promete pedir ajuda se a coisa piorar, mas por enquanto ele deve ficar longe. E claro, Fan Xiao não fica longe, nem por um segundo. Ele já havia instalado uma fechadura eletrônica, trocado todas as fotos com o ex por fotos dos dois, já havia transformado o apartamento inteiro em um santuário de si mesmo, e depois da recusa de morar juntos, ele perde qualquer traço de paciência que nunca teve. Ele arma um encontro com o irmão mais novo de Yu Shulan, e é aí que o episódio mergulha no lado mais sombrio. O irmão de Yu Shulan revela: Yu Shulan foi encontrado no lixão e adotado pela mãe deles. Ele foi exposto como gay na escola, passou por bullying severo, mas revidou. Como os valentões tinham medo dele, passaram a bater no irmão mais novo no lugar. A mãe dele, ao defendê-lo, acabou sendo empurrada da escada e morreu no hospital. Antes de morrer, Yu Shulan prometeu cuidar do irmão para sempre, e o irmão o culpa até hoje pela morte dela. Fan Xiao desmonta o discurso tóxico de covarde com precisão cirúrgica, diz que mesmo que se Yu Shulan tivesse ficado quieto, o irmão teria sofrido do mesmo jeito, e quando percebe que o garoto quer continuar extorquindo Yu Shulan, ele resolve o problema do jeito mais Fan Xiao possível, paga toda a dívida, proíbe qualquer nova extorsão, ordena silêncio absoluto sob sua ajuda, e para reforçar a mensagem quão ameaçador ele pode ser, apaga o cigarro na mão do garoto antes de sair. Elegância? Zero. Efetividade? Máxima. Mais tarde, Yu Shulan leva Fan Xiao para conhecer o túmulo da sua mãe. Diz que ela sempre falou que quando ele encontrasse a pessoa certa, deveria apresentá-la, fosse homem ou mulher, e que agora ele sente isso, que Fan Xiao é essa pessoa que quer compartilhar a vida com ele. Fan Xiao, por uma vez, parece humano. A declaração o desmonta, a culpa no olhar, culpa pelo que ele fez, culpa pelo que ele ainda planeja fazer. Ele se recompõe e diz para a mãe de Yu Shulan que vai cuidar dele. Ao saírem do cemitério, Fan Xiao pergunta se o ex já esteve ali. Yu Shulan diz que não, explica que o ex era jovem demais, que cuidava dele como se fosse uma criança, que não havia conexão muito profunda, e admite que talvez nunca o tenha amado tanto assim, por isso não deixou o Luzhen ver esse lado dele, né? Com Fan Xiao, ele assume, é diferente, ele já fez bobagens que nunca fez com ninguém. No carro, Yu Shulan revela que sabe da intervenção de Fan Xiao, sabe da dívida quitada, sabe de tudo e diz: eu sempre cuidei dos outros, nunca imaginei que alguém cuidaria de mim. É bom, eu posso ser fraco agora, mas se você ousar ignorar minhas opiniões de novo, será punido sem piedade. Fan Xiao o beija e responde com aquele tom de devoção distorcida. Sim, meu diretor Yu, eles ainda discutem quem Yu Shulan salvaria se Fan Xiao e o ex estivessem em perigo. E Yu Shulan frio, como sempre diz, nenhum dos dois. E o episódio termina aqui. E aí, gente, o que vocês acharam do episódio 5 e 6 de To My Shore? Lembrando que a gente ainda tem uma longa caminhada com essa série, afinal, ela só vai terminar no episódio 15. Gente, tô gostando muito dessa história. E vocês, comentem tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!